Olá, a nossa aula de hoje é a respeito das normas gerais de circulação e conduta na condução dos veículos. A primeira coisa a se saber é que o condutor, antes de colocar o veículo em circulação, ele deve verificar se todos os equipamentos estão em pleno funcionamento, a documentação necessária e especialmente o combustível necessário ao seu deslocamento, pois a não atenção a esses detalhes pode incorrer inclusive infração de trânsito. A primeira questão a nós verificarmos a respeito das normas de circulação, a respeito da preferência de passagem nos cruzamentos. Essa regra a respeito da preferência de passagem, ela envolve situações de quem tem a prioridade de passagem quando há um conflito em relação à preferência em cruzamentos. Quando uma das vias é uma rodovia, tem a preferência aquele que circula pela rodovia. Ou seja, a rodovia ela tem a prevalência, tem a preferência sobre as demais vias. Quando você está circulando por uma via que não seja rodoviária e se depara no cruzamento com uma rodovia, quem estiver circulando pela rodovia tem a preferência de passagem. A segunda regra de preferência de passagem é aquele que está circulando pela rotatória, ou seja, a pessoa que se encontra circulando pela rotatória, ela tem a preferência de passagem em relação às vias que vão se encontrar com aquela rotatória. A pessoa, portanto, que está circulando pela rotatória é quem detém a preferência. E, por final, aquele que se encontra na direita do cruzamento, ou seja, num cruzamento, aquela pessoa que se encontra à direita é o que vai deter a preferência. Fatalmente, quando um se encontra à direita, o outro vai se encontrar à esquerda. Então, em cruzamento não sinalizado, a preferência será à direita. Reforçando, essas regras de preferência de passagem são para cruzamentos não sinalizados. Lembrando sempre que existe uma hierarquia de regras a serem obedecidas. A primeira delas é a determinação do agente, ou seja, a determinação do agente prevalece sobre todas as demais regras de circulação. Segundo, as determinações do semáforo ou do sinal luminoso, elas prevalecem sobre as outras regras de circulação. Terceiro, a sinalização. E por último, as regras gerais. Portanto, essas regras de preferência de passagem e cruzamento, elas se destinam para locais em que não haja qualquer tipo de sinalização ou determinação do agente, ou sinal luminoso, ou placa de sinalização. Se enquadra como uma regra geral. Outra regra importante que nós conhecemos se trata das regras a respeito da velocidade. E sob tal aspecto, o Código de Trânsito, ele estabelece que deve haver a sinalização para a velocidade máxima permitida para a via. Porém, em locais onde não haja sinalização, prevalece a regra conforme o tipo de via e, no caso específico das rodovias, também conforme o tipo de veículo. Essa regra se encontra no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro e funciona da seguinte maneira. Primeiro, em relação às rodovias. Com relação às rodovias, que são qualificadas como vias rurais, pavimentadas, conforme a definição do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, a regra é a seguinte. Para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade é de 110 km/h. Para ônibus e micro-ônibus, 90 km/h. E para os demais veículos, 80 km/h. Para as vias rurais não pavimentadas, denominadas estradas, a regra de circulação determina que, se não houver sinalização, a velocidade máxima é de 60 km/h. Para as vias urbanas, elas são divididas em vias rápidas, arteriais, coletoras e locais. As vias rápidas não sinalizadas, a velocidade máxima é de 80 km/h. Nas vias arteriais, são de 60 km/h. E nas vias coletoras, de 40 km/h. E para as vias locais, de 30 km/h. É importante que você, no seu estudo, verifique no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz os conceitos e definições, a definição de cada um desses tipos de via que nós acabamos de fazer a classificação. Em relação à desobediência das regras de velocidade máxima, como eu falei, as regras que nós mencionamos, elas se destinam a locais não sinalizados,
Portanto, a autoridade responsável pela via, ela pode determinar velocidades superiores ou inferiores, independentemente do tipo de via ao qual está sinalizando, mas a regra estabelecida na sinalização prevalece sobre a regra geral. As regras que nós acabamos de ver, conforme a classificação da via e, no caso, a rodovia também conforme o veículo, são destinadas para as vias que não haja sinalização. Com relação à desobediência das regras de velocidade. Primeiramente, com relação à desobediência da velocidade máxima permitida para a via. É a regra prevista no artigo 218 do Código de Trânsito e funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, para a fiscalização dessa regra é necessário que a via esteja sinalizada com a placa R19, que é aquela placa circular que no seu interior estabelece qual que é a velocidade máxima permitida para a via. E funciona da seguinte maneira, quando o condutor se encontra entre a velocidade máxima até 20% a mais da velocidade máxima, ele incorre numa infração de natureza média. Quando ele se encontra entre 20% e 50% a mais da velocidade máxima, ele está numa infração de natureza grave. E quando ele ultrapassa a mais de 50% da velocidade máxima permitida para a via, ele está numa velocidade gravíssima, cuja multa ainda é multiplicada em 3 vezes, pelo valor da velocidade gravíssima, pelo valor da infração de natureza gravíssima e mais a suspensão do direito de dirigir. Vamos a um exemplo prático para que você consiga visualizar, inclusive anotar esse exemplo. Supondo que a velocidade máxima de uma via seja de 60 km horários. Você deve descobrir quanto que é 20% a mais dela e 50% a mais do que ela. E nós vamos obter os seguintes números. 72 km por hora é 20% a mais do que 60. 90 km por hora é 50% a mais do que 60 km por hora. Portanto, entre 60 e 72 é uma infração de natureza média. Entre 72 e 90 é uma infração de natureza grave. Mais de 90 km, nesse nosso exemplo, é uma infração de natureza gravíssima, somada, ainda multiplicada por 3, e ainda somada à suspensão do direito de dirigir como penalidade. Há, inclusive, que você considerar, para fins dessa autuação, que você deve descontar o erro admitido para o tipo de equipamento. Esse erro é determinado pelo Inmetro e ele é de 7 km por hora até 100 por hora e de 7% a partir de 100 km por hora. Da seguinte maneira, quando uma autuação é lavrada com base no artigo 218, deve haver nesse auto de infração 3 informações. A velocidade aferida, a velocidade permitida para a via e a velocidade considerada para fins do enquadramento que nós acabamos de verificar. E nessa velocidade considerada, você faz a diminuição, a subtração do erro máximo admitido, que é de 7 km por hora, em relação à velocidade que foi aferida. Exemplo, se o equipamento flagrou a 87 km por hora, você retira 7 km e vai obter o resultado de 80. Lembrando que o que vai ser colocado para fins de enquadramento é o resultado final. Exemplo prático novamente. A via está sinalizada com velocidade máxima de 60 km por hora. A pessoa o equipamento verificou que a pessoa estava a 70 km por hora. Quais informações devem constar no auto de infração? Velocidade permitida, 60 km por hora. Velocidade aferida, 70 km por hora. Velocidade considerada, é 70 menos 7, que vai me dar a velocidade de 63. É esse número final que eu vou considerar no enquadramento para saber se a velocidade foi média, a infração foi de natureza média, grave ou gravíssima. Também nós temos uma velocidade mínima na via que deve ser obedecido. E nos termos do artigo 62 do Código de Trânsito, a velocidade mínima na via, ela não deve ser inferior à metade da velocidade máxima, considerando algumas circunstâncias da via, tais como as condições meteorológicas, desde que não esteja obstruindo o trânsito e caso não esteja ocupando a faixa da direita. Inclusive, para fins até mesmo de concurso, de questionamentos, muitas vezes em aclives, nós verificamos nas rodovias que há uma faixa adicional à direita, chamada até de terceira faixa. Justamente ela se destina para que os veículos mais lentos possam ocupar essa faixa sem incorrer na desobediência à velocidade mínima na via, porque se ele estiver ocupando a faixa da direita, o artigo 219 estabelece que não estará havendo infração.
Há uma diferença também entre a velocidade máxima da via e a velocidade incompatível. Ou seja, independente de qual seja a velocidade máxima permitida, muitas vezes as condições da via não permitem que a pessoa desenvolva a velocidade, muitas vezes até inferior à máxima permitida, mas incompatível com a situação. Então, nesse caso, é o artigo 220 que nos traz todas as circunstâncias, tais como proximidade de escolas, hospitais, onde haja grande aglomeração de pessoas, que são situações que, mesmo a velocidade máxima sendo permitida acima daquela situação que a pessoa se encontra, mas há incompatibilidade com a situação. Vamos num exemplo bastante prático, bastante fácil de você visualizar. Imagine que uma rodovia esteja sinalizada com a velocidade máxima permitida de 80 km horários. Porém, existe uma aglomeração, uma passeata, existe um protesto feito por moradores de determinada comunidade. E nessa aglomeração de pessoas, mesmo a velocidade máxima permitida sendo de 80 km por hora, muitas vezes o condutor não pode ultrapassar 10 ou 20 km horários sem colocar em risco. Então, nesse exemplo que nós trouxemos agora, fica bastante clara a diferença entre a desobediência à velocidade máxima permitida para a via, medida por instrumento ou equipamento hábil, diferente da velocidade incompatível trazida no artigo 220 do Código de Trânsito, e que daí ela está relacionada com as circunstâncias daquele momento, com as circunstâncias presentes na via naquele momento da fiscalização. Algumas prerrogativas em relação a veículos utilizados em situação de urgência ou os veículos de serviço de utilidade pública. Com relação aos serviços de urgência, tais veículos eles são identificados pela luz vermelha intermitente e são os veículos de polícia, de bombeiro, de ambulância e também de fiscalização de trânsito. Esses veículos, eles gozam de livre trânsito e estacionamento, livre circulação e estacionamento, nas situações de urgência, devidamente identificado não só pelo acionamento da luz intermitente na cor vermelha, bem como o sinal sonoro, popularmente conhecido pela sirene. Então, nesse caso, ambas as identificações elas devem estar acionadas, tanto o sinal sonoro quanto a luz vermelha intermitente, e essa situação faculta outorga para esses veículos, como eu falei, polícia, bombeiro, ambulância e fiscalização de trânsito, o livre trânsito e estacionamento naquela situação de urgência. Lembrando que esses dispositivos não podem ser acionados quando não estiver na efetiva prestação do serviço de urgência ou de emergência. Em relação aos veículos prestadores de serviço de utilidade pública, tais como, exemplos, veículos que prestam serviço para a rede pública telefônica ou para circulação de água e esgoto e mesmo socorro mecânico, eles são considerados serviços de utilidade pública, eles são identificados pela luz amarelo-âmbar, usado também de forma intermitente, e esses tais veículos, eles só gozam da prerrogativa de estacionamento, de livre parada e estacionamento, quando na efetiva prestação de serviço na via. Portanto, quando há prestação de serviço de utilidade pública por esses veículos, devidamente identificados com a luz amarelo-âmbar, eles gozam da prerrogativa de livre estacionamento e parada, quando prestando o serviço na via. Outra regra importante, a regra de ultrapassagem. Toda aquela pessoa que pretende realizar uma ultrapassagem, ela deve sinalizar devidamente com a luz indicadora de seta para que possa realizar a ultrapassagem, e existe a obrigação daquela pessoa que venha a ser ultrapassada de dar o espaço. Inclusive, muita gente questiona, o fato de você já se encontrar na velocidade máxima permitida para a via, mas ocupando, por exemplo, a faixa da esquerda, ela não desobriga que você dê passagem àquela pessoa, ainda que desobedecendo a regra de velocidade, mas manifesta a intenção de ultrapassar. São duas regras distintas, ou seja, você não precisa desobedecer a regra de velocidade, mas a pessoa que pede passagem, ela goza dessa prerrogativa desde que sinalize. Durante essa ultrapassagem, a pessoa que está sendo ultrapassada, ela deve manter-se na mesma velocidade, sem realizar o aumento ou a aceleração do seu veículo, de forma a permitir uma ultrapassagem segura e deslocar-se para a direita, permitindo essa ultrapassagem. Há, inclusive, uma diferença conceitual de ultrapassagem e de passagem. A ultrapassagem, ele é um movimento em que a pessoa ela se desloca para uma faixa
logicamente a faixa da esquerda, transpõe o veículo que se encontra à sua frente e retorna para a faixa originária, enquanto a passagem é um mero deslocamento de transposição sem que haja a mudança de faixa. Então, no caso, não há infração de passagem pela direita, por exemplo. Muitas vezes numa via, não necessariamente numa via rodoviária, mas numa via urbana, você percebe que os veículos eles se deslocam em velocidades distintas e há passagem entre eles sem necessariamente que haja a transposição de faixas. Então, a diferença conceitual de passagem e de ultrapassagem é justamente a transposição de faixa, a ultrapassagem do veículo que se encontra à frente e o retorno à faixa originária que inicialmente se encontrava. Importante também com relação aos veículos lentos, eles devem se deslocar de forma a permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar, ou seja, eles não podem ficar tão próximos de forma a impedir que numa ultrapassagem, um veículo que está realizando ultrapassagem, ele não tenha a oportunidade de retornar à faixa originária, de forma inclusive a evitar acidentes. Então, os veículos lentos, eles devem ocupar uma distância, eles devem se encontrar numa distância que permita o escalonamento, a intercalagem dos veículos que estão em ultrapassagem para que não haja situação de risco. Regras de conversão em cruzamentos. Quando o veículo ele tem a intenção de fazer a conversão à esquerda, duas situações vão se colocar. Quando, por exemplo, numa determinada via de mão única, o veículo deve ocupar o espaço mais à esquerda, a faixa mais à esquerda, para que possa promover a sua conversão à esquerda. Quando se trata de uma via com mais de um sentido de circulação, ou seja, a via tanto vai quanto retorna, caso ela disponha de acostamento, que é uma situação típica do trânsito rodoviário, para que haja a manobra tanto de conversão quanto a manobra de retorno, e desde que não haja um local específico destinado a essa manobra, o condutor deve inicialmente ocupar o acostamento, sinalizar a sua intenção de promover a conversão ou mesmo o retorno, logicamente certificando-se que pode realizar a manobra sem colocar em risco aqueles que seguem no mesmo sentido e os que seguem em sentido contrário, e daí realizar a manobra. Quando a via não dispõe de acostamento, geralmente na via não rodoviária, ele deve aí sim ocupar a faixa divisória, se aproximando dessa faixa divisória o máximo possível, indicando a sua intenção de promover a conversão à esquerda. Ele deve dar a preferência de passagem aos pedestres, aos veículos não motorizados e àqueles que seguem em sentido contrário, para então realizar a manobra de conversão à esquerda. Portanto, muita atenção. Quando há acostamento, deve-se ocupar inicialmente para fins de conversão o acostamento. Quando não há acostamento, a aproximação da faixa divisória, cedendo passagem aos pedestres, aos veículos não motorizados e também àqueles que seguem em sentido contrário. Regras para pedestre e para condutores de veículos não motorizados. Os pedestres, eles devem sempre ocupar o local a eles destinado, que geralmente é o passeio, que se encontra a própria calçada, lembrando que o passeio muitas vezes integra a calçada é o todo, onde inclusive estão os outros aparatos públicos, tais como telefone, lixeiras, etc. E o passeio é o local destinado à circulação dos pedestres. Quando for promover a travessia de uma via, ele deve ocupar a faixa de pedestre, inclusive quando essa se encontrar até a 50 metros do ponto em que ele se encontra, ele tem a obrigação de ocupar ou de fazer a transposição da faixa de pedestre. Não havendo faixa de pedestre, ele deve fazer a travessia por aquele espaço que seria a continuidade da calçada, quando no cruzamento de vias. E caso ele venha fazer a travessia no meio de quadra, ele deve ir pelo caminho mais curto, ou seja, não pode fazer em diagonal essa travessia, deve fazer na perpendicular, que é o caminho mais curto para alcançar o outro lado. Havendo sinal de pedestre ou, como diz o Código de Trânsito, foco de pedestre. É importante que você saiba que o conceito trazido para o semáforo destinado ao pedestre, o Código de Trânsito no anexo 1 o qualifica como foco de pedestre. Então, quando houver o foco de pedestre, ele deve obedecer ao sinal luminoso, portanto, a cor do semáforo a ele destinado, lembrando que mesmo que ele inicie a travessia com o semáforo favorável, mas ele venha a se fechar durante a travessia, o pedestre continua com a preferência, com a prerrogativa de
passagem e deve os veículos aguardarem a sua conclusão de passagem, sem que necessariamente ele aumente a sua velocidade, para realizar a conclusão da sua travessia, mas deve ter obedecido à determinação do semáforo para realizar essa travessia. Com relação aos pedestres, quando em vias rurais, em que não haja um espaço especificamente destinado à sua circulação, eles devem circular no sentido contrário ao dos veículos. E os ciclistas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, eles devem circular no mesmo sentido de circulação dos demais veículos. Então existe uma confusão muito grande da informação de que o ciclista deve circular no sentido contrário. Lembre-se de que o ciclista também é um condutor de veículo. Ele deve obedecer às regras de circulação, inclusive o sentido de direção. O ciclista, especificamente, ele só se torna pedestre quando ele está desembarcado. E os pedestres, como eu falei, se não houver um local especificamente destinado a eles, eles devem ocupar o leito da via em fila única e no caso das vias rurais, eles devem circular ou devem se deslocar no sentido contrário àquele destinado aos veículos. Hierarquia das regras de condução. Há uma determinada hierarquia a ser seguida, que se encontra no artigo 89 do Código de Trânsito com relação às regras que o condutor deve obedecer. A primeira delas, que se sobrepõe a todas as demais regras, é a determinação do agente. Ou seja, o agente de trânsito, as determinações que ele impuser, elas prevalecem sobre todas as demais regras e sinalização. Por exemplo, se o semáforo eventualmente estiver fechado, estiver na cor vermelha, mas o agente determinar a passagem, prevalece a determinação do agente sobre o sinal luminoso. Assim como ao contrário, o semáforo poderia estar aberto, mas o agente determinar a parada, a ausência de circulação, prevalece a determinação do agente. Supondo que eventualmente houvesse um sinal luminoso em conflito com uma placa de sinalização que, por exemplo, a prefeitura não tivesse retirado ainda, prevaleceria a determinação do sinal luminoso sobre aquela placa de sinalização, porque a primeira regra era a determinação do agente, segundo, sinal luminoso, terceiro, a sinalização. Vamos supor que eventualmente em uma determinada cidade seja permitido o estacionamento sobre calçadas ou calçadões, onde tradicionalmente o pedestre é que pode circular. Se houver sinalização autorizando o estacionamento nesses locais, é essa sinalização que vai prevalecer sobre a regra geral. E por último, as regras gerais, que são essas que, independentemente de qualquer sinalização, elas já prevalecem, tais como a proibição de você parar diante de hidrantes, a proibição de você fazer ultrapassagem em cruzamentos, por exemplo, ou mesmo as regras de circulação em relação à preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados, nós chamamos essas de regras gerais. Portanto, pela hierarquia das normas, primeiramente, as determinações do agente prevalecem sobre o sinal luminoso, que prevalece sobre a sinalização, que prevalece sobre a regra geral. Até porque essa é a forma da comunicação entre o condutor do veículo e a via. Ele precisa saber como se comportar e justamente as regras de circulação e a obediência à hierarquia delas é que determina o comportamento que o motorista deve adotar conforme a situação que ele se depara, ou estando numa determinada via sinalizada, ou mesmo na ausência de sinalização. Dicas de estudo. Com relação às regras de circulação e conduta, é muito importante que você faça a leitura a partir do artigo 26 do Código de Trânsito, para que você conheça detalhes a respeito de todas as regras de circulação que devem ser obedecidas. Mas eu vou dar a seguinte sugestão. Em conjunto com a leitura do capítulo relacionado com as regras de circulação e conduta, faça você também a leitura das infrações e penalidades que se encontram a partir do artigo 162. Dessa maneira, você terá condições de relacionar a regra de circulação com a correspondente infração relacionada com a desobediência àquela regra. O exemplo que foi na nossa aula, quando eu comentei a respeito das regras de velocidade, que se encontra no artigo 61, que trata da velocidade máxima para a via. E mencionei o artigo 218, que trata a respeito da infração pela desobediência à velocidade. Então se trata de um exercício muito interessante que você pode fazer na sua casa, relacionando a regra de circulação estabelecida, seja ela de preferência de passagem, seja ela de velocidade, seja qualquer uma das regras. Por exemplo, no início da aula eu falei a verificação do combustível necessário
a circulação do veículo, a chegada no destino, e você tem uma infração de trânsito relacionada com a desobediência a essa regra. Se trata de um exercício muito bom e bom para fixação tanto da regra quanto da penalidade aplicável, você verificar, como eu disse, o capítulo das regras de circulação em conjunto com o capítulo das infrações e penalidades, a partir do artigo 162, e relacionar ambos, para que você saiba exatamente qual é a regra a ser obedecida e a consequência pela sua desobediência. Especificamente ainda com relação às regras de velocidade, importante que você tome conhecimento da resolução número 146 do Conselho Nacional de Trânsito, que é a que trata da fiscalização eletrônica de velocidade, onde traz os tipos de equipamento que você tem hoje disponíveis e homologados para que possa ser realizada a fiscalização do artigo 218. Portanto, essas regras você pode encontrá-las no site do Denatran, no site oficial do governo, que é o www.denatran.gov.br, em CTB, de Código de Trânsito Brasileiro, e em resoluções do CONTRAN, que se encontram no mesmo espaço. Essa é a dica de estudo para hoje e bons estudos.